dado esse recado, né, nós vamos continuar a conversa com a deputada federal Perpétua Almeida. Vamos dividir a tela, por gentileza? Podemos? Deputada, eu lembrei aqui a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi uma pessoa que recebeu a presidência do ex-presidente Itamar Franco, não foi? E ele deu sequência a um trabalho que já vinha sendo desenvolvendo, depois vinha se desenvolvendo desde... Teve Sarney, que foi o vice-presidente de Tancredo Neves, que não assumiu porque morreu. Depois veio Collor de Mello, depois Itamar Franco e Fernando Henrique. Fernando Henrique lembrou que governou o país sempre respeitando as Forças Armadas, dando uma dimensão, eu diria, uma distância higiênica ou prudente das Forças Armadas. Por que está sendo tão difícil, na sua avaliação, esse distanciamento, deputada? Olha, Itaã, hoje há um reconhecimento das lideranças políticas da sociedade, da imprensa em geral, e de setores, inclusive das Forças Armadas, de que o presidente Bolsonaro é o presidente que mais colocou as Forças Armadas em situação de constrangimento, que, portanto, é o presidente que mais desrespeita as Forças Armadas com a atitude deles. O presidente Bolsonaro, ele coloca, de certa forma, por água abaixo, esse reconhecimento histórico que as Forças Armadas têm hoje no Brasil, desde a Constituição de 88. E elas sempre se colocaram ali em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do Brasil. E o presidente Bolsonaro, a forma como ele trata as Forças Armadas, aquela nota que ele exigiu ser assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes, aquilo foi uma exigência, uma nota que nasceu dentro do Palácio. Olha o constrangimento que isso acontece. A senhora está se referindo a senhora está se referindo à nota em relação à CPI da Covid no Senado? Sim, porque o que eu tenho dito? Veja bem, se os militares da ativa aceitam ir para o governo, ou eles não poderiam dizer não, não é? Se o presidente Bolsonaro chama militares da ativa para ir para o governo, e eles participam da vida política do país, então eles não podem achar ruim se, porventura, numa situação ou outra, tem que ser investigado, como são os políticos. Tem políticos sendo investigados na CPI, que apura o comportamento do governo federal e essa coisa do roubo de dinheiro das vacinas, para garantir propina para algumas pessoas. Então, se você está... É aquela história, tu está na chuva para se molhar. Por isso, a gente precisa, de fato, evitar esse envolvimento das Forças Armadas com a política. Porque elas estão sofrendo hoje o desgaste que sofre o presidente Bolsonaro, infelizmente. Deputada, para finalizar essa conversa, que a gente tem que falar um pouco a respeito de questões locais, como é que está esse projeto de emenda constitucional? Qual vai ser o rito a partir da formalização da proposta? Olha, eu dou entrada nele até quarta-feira. Quando eu der entrada, tem ali mais ou menos um dia, ou metade do dia, para a conferência de assinaturas. Embora hoje as assinaturas são todas no sistema, são todas online, não vamos ter problemas com alguma assinatura que possa não bater. Isso era mais quando você tinha um sistema manual. Depois o presidente despacha a PEC para ela ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá é nomeado um relator para dizer se a PEC está dentro dos termos da Constituição. E depois disso, aprovada a PEC na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente instala uma comissão especial e todos os partidos nomeiam parlamentares para fazer aquele debate e construir o relatório e aprovar a PEC. Esse é o procedimento que acontece. Depois ela é votada, depois que ela aprova na comissão, ela é votada 2 vezes no plenário da Câmara, e depois ela vai para o Senado. No Senado, ela vai de novo para a Comissão de Constituição e Justiça, é votada na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ela é votada 2 vezes no plenário do Senado. Só para lembrar, foi esse o mesmo percurso que aquela PEC dos Saudades da Borracha, que a gente conquistou R$25 mil para 14 mil famílias no Acre. Esse foi o percurso da PEC.
E a senhora acredita que isso vai concluir quando? A senhora acredita que isso vai ser concluído quando? Eu penso que esta semana mesmo a gente conclui a primeira fase, que é da entrega oficial da PEC, conferências de assinaturas. Imagino que o presidente da Câmara tem pressa de fazer o processo. E aí eu não posso dizer, porque aí depende muito dele. Tem uma cobrança hoje da sociedade brasileira que o presidente Lira, ele está sensível a esta cobrança. Esse é um ponto da pauta que precisa ser entendida como prioridade, né? Diante do cenário construído pelas principais personagens políticas. Vocês mesmos, tanto da imprensa, você agora, como a imprensa local e a imprensa nacional, têm cobrado muito a necessidade de votação dessa PEC. Exato. Vamos ver aí agora como é que vai ser encaminhado aí pelo presidente Lira o ritmo das coisas. Deputada, tem uma coisa que está me chamando a atenção. Hoje pela manhã, recebi mais reclamações a respeito da qualidade da estrada entre Senador Guiomar e Rio Branco. Eu estou lhe perguntando isso porque é a estrada mais transitada aqui do Acre. Agora, se o cenário está ruim aqui ao lado de Rio Branco, como é que fica a nossa BR-364 indo para Cruzeiro do Sul? Que novidades a senhora tem aí? Olha, eu vou pegar novamente essa estrada sexta-feira, vou para os municípios do Acre. E eu sei o risco que eu vou estar correndo, Deus que me proteja, porque é o risco que corre hoje todos os acreanos que botam o pé nessa estrada. Os carros pequenos, táxi, Uber, até já desistiram de pegar a estrada. É um prejuízo para quem ganha vida a partir da estrada. O próprio DENIT, está lá no site do DENIT, o próprio DENIT diz lá que apenas 26% da estrada está numa condição boa. O restante, quase 80%, está péssima ou ruim. Essa é a situação que está lá no site do DENIT. Então, é muito preocupante. Eu vejo o senador da República, que foi o relator do orçamento da União, Márcio Bittar, que tinha em suas mãos bilhões de reais. Olha só, vou só lembrar aqui, o orçamento do relator, a emenda de relator, ela saiu de 11 bilhões, aqui, ela saiu de 11 bilhões para 38 bilhões. O relator do orçamento da União, que está falando em construir estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, mas tinha nas mãos dele a decisão de 38 bilhões e não botou um centavo para a BR-364. Eu sou a favor da estrada para Pucallpa, sempre fui, defendo essa integração, perdi às vezes de quando eu fui no Peru para poder discutir esse assunto. Agora, peraí. Mais urgente do que discutir a integração por Pucallpa, Brasil, Peru, Cruzeiro, Peru, com certeza absoluta, é garantir a trafegabilidade entre Cruzeiro do Sul e a capital do estado. Porque as pessoas precisam. Quem é que pode comprar uma passagem aérea Rio Branco, Cruzeiro do Sul, mais de R$1.000? Só um trecho. Semana passada eu tentei comprar, estava R$1.500 num trecho. Então é preciso arrumar a BR-364. Se continuar um mês do jeito que ela está, sem manutenção, a BR vai fechar. E o governador do Acre vai ter que responder por isso, e o presidente Bolsonaro. Eu fiz um discurso essa semana na Câmara. Presidente Bolsonaro, o senhor teve a maioria dos votos do Acre para presidente, faça alguma coisa pelo Estado. Garanta dinheiro para a manutenção da estrada, já que o relator do orçamento não fez isso. Eu vi essa semana um site do Acre publicando que uma prefeita do interior, salvo engano, do Mato Grosso, estava agradecendo o senador do Acre por ter botado dinheiro para a cidade dela. E não botou para a nossa BR. Eu vi que o Acre inteiro se animou, porque tinha 400 milhões para a gameleira. Aí eu olhei e disse, puxa, vamos revitalizar a gameleira de Rio Branco? Que nada, não era a gameleira do Acre. Era a gameleira, um município fora do Acre. Então, deputada, fora do estado. E não bota para a BR? O próprio senador Márcio Bittar, aqui mesmo no programa Gazeta Entrevista, ele já tinha antecipado que outras manchetes viriam relacionadas a isso. E na ocasião, ele até lembrou que, citando o seguinte, que a esquerda
sabe que isso não é ilegal, que isso a própria esquerda faz, só que agora, como é ele na condição de relator do orçamento, o tratamento é esse. E aí, claro, né, vem a crítica, inclusive, em relação à atuação. Eu não estou dizendo que é ilegal o que ele fez, mas eu estou dizendo que é irresponsabilidade e descompromisso com o Acre, um senador da República que bota dinheiro para outros estados e outros municípios e não bota para o seu estado para arrumar, por exemplo, a BR-364. Tá. Para onde ele vai botar as emendas dele, isso é um problema dele. Agora, eu acho que ele tem que explicar para o Acre por que não bota para a BR-364 e bota recursos para fora do estado. Essa é a explicação que ele precisa dar. Deputada, tem uma... Porque se eu tivesse, Itan, se eu tivesse o poder, a caneta, de dizer para onde é que vai 38 bilhões, a primeira coisa que eu ia fazer é: vai para arrumar a BR-364, vai para os ramais do Acre e vou melhorar meu estado também. Porque, em média, é isso que se faz. Você cuida do seu estado e cuida do resto do país. Agora, esses 38 bilhões está servindo aí, tem muita denúncia sobre emenda parlamentar. Esse esquema de que o presidente pede um voto lá na Câmara de um deputado para votar contra o povo e ele paga com emenda parlamentar extra. É isso que está acontecendo. Deputado, eu vou lembrar que há cerca de um mês eu conversei com o superintendente do DENIT aqui no Acre e havia uma informação, né, de que se não houvesse um investimento, uma intervenção do DENIT na BR-364 com qualidade, pelo menos nos próximos 5 anos, era a informação que circulava na época, ali, há mais ou menos um mês, a BR-364 iria voltar para o chão. O superintendente do DENIT disse que não chegaria a tanto tempo. Ou seja, em menos de algo em torno de 3 anos, se não houver uma intervenção estratégica em algumas regiões, a BR-364 pode voltar a gerar aquelas imagens que nós já conhecemos tão bem por aqui. Então, infelizmente, o representante do DENIT disse isso para você e ele não agiu. Porque se você entrar hoje no site do DENIT, você vai lá que apenas 26% do trecho da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, apenas 26% está trafegado, está bom. Os outros, quase 80% está lá caracterizado, regular, ruim ou péssimo. E a gente sabe que a maioria do trecho da BR-364 está péssimo, colocando em risco a vida e a segurança dos passageiros que pegam um ônibus, que pegam um caminhão. Isso é um prejuízo para o Estado, porque a economia do Acre depende dessa BR. E nós não podemos deixar ela fechar. Deputada, para finalizar nossa conversa, PCdoB persiste? Vai resistir? Ele vai continuar existindo, deputada? Com certeza. O PCdoB não se acaba. É um partido que o ano que vem vai fazer 100 anos de existência. Agora, a próxima disputa eleitoral, como vai acontecer, é que nós estamos discutindo. O parlamento pode votar aí no dia 4 de agosto as federações partidárias, que é a união de vários partidos políticos que ficam juntos a partir de 4 anos ou mais. É possível que o PCdoB, se isso votar, o PCdoB faça essa união aí com outros partidos numa grande frente política de esquerda. Eu torço muito por isso. Mas nós vamos tomar decisões de como nós vamos participar da próxima eleição no país, depois da decisão da Câmara sobre reforma política e depois do nosso Congresso, que acontece em outubro. A senhora imaginou um dia estar mais perto do que nunca do PT? Olha, o PCdoB, quando foi colocado na clandestinidade, já foi inclusive do MDB. Eu torço muito para uma grande frente partidária do Brasil que envolva PCdoB, PT, PSB, PSOL, PDT, que a gente possa juntar a esquerda e o centro. Eu torço muito por isso. Deputada Federal Perpétua Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, mais uma vez. Muito obrigada, então. Bom, Gazeta Entrevista faz um breve intervalo e volta já já.